Uma boa pessoa. Muitas vezes olhamos para as pessoas e dizemos: essa pessoa é uma pessoa boa. Temos esse conceito, porque aprendemos que toda pessoa que não faz o mal para os outros, que sabe conviver bem com todos, que é simpático, trabalhador, bom vizinho, bom colega, respeita, que cumprimenta, que é uma pessoa amigável e que vive a sua vida corretamente, que se relaciona bem, entendemos que essa pessoa é dita como uma pessoa boa. Mas será que ela está agradando a Deus? Será que por ela ser dita como uma pessoa boa, ela será salva? Subirá para morar no céu? Será que esse nosso conceito é verdadeiro? Bom, se perguntarmos para as pessoas, elas vão dizer que sim, ou seja, que as pessoas boas vão para o céu, ou seja, serão salvas. Mas e se nós perguntarmos para aquele livro que nós mesmos dizemos que é sagrado, ou seja, a Bíblia Sagrada? O que será que esse livro tem a nos dizer sobre este assunto? Será que é assim mesmo que toda pessoa boa irá para o céu? Então vamos conferir, pois o Filho de Deus, o Senhor Jesus, esteve na terra. Ele mesmo falou a respeito deste assunto. Então vamos conferir o que ele disse, e assim saberemos se realmente toda pessoa boa irá para o céu. Vamos conferir? Pois bem, para começar, vamos ver que nem mesmo o próprio Senhor Jesus aceitou ser chamado de bom. Você confere lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 e 19. Você confere isso. E com esta palavra, já começa a clarear a nossa mente a respeito deste assunto. E já vemos que tem algo de errado em se achar bom. Vamos adiante. Se, para sermos salvos, é necessário apenas sermos boas pessoas, então por que Jesus disse que o único meio e caminho para o céu é através dele, e não por ser uma boa pessoa? Olha, veja bem essa pergunta, olha que interessante. Se para sermos salvos é necessário apenas sermos boas pessoas, então por que Jesus disse que o único meio e caminho para o céu é através dele, e não por ser uma boa pessoa? Olha que interessante. Jesus disse, não, aqueles que são boas pessoas irão para o céu, aqueles que não são precisam de mim. Não, ele diz que só todas as pessoas precisam dele. Ele é o único caminho. Seja pessoa boa, seja pessoa ruim, ele é o caminho para todos. Olha, interessante. Então, já começa a se contradizer com a Bíblia, né? Ou seja, o conceito humano começa a se contradizer com aquilo que Jesus ensinou, né? Com aquilo que Jesus veio nessa terra e nos declarou. Portanto, é interessante a gente refletir, né, sobre esta mensagem, porque é a mensagem de Jesus Cristo. E você pode conferir no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. Então, já começamos a ver que existem dois conceitos para a salvação. Um que diz que precisamos nessa terra sermos boas pessoas com boas obras. E outro conceito que diz que a salvação só pode ser adquirida por meio da aceitação do sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, as nossas obras não compram a salvação, porque Jesus já pagou este preço. É só nós aceitarmos isso. Como você vê na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 e 9. Portanto, dois conceitos. Um conceito humano e outro divino. Um foram os homens que criaram, e o outro foi determinado por Deus. Portanto, a qual conceito você quer seguir? Achar que será salvo por ser uma boa pessoa? Ou crer que somente o sacrifício de Cristo pode te salvar? Para terminar, veja o que diz a palavra de Deus. Você confere na carta de João, né? A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz assim: E que foi que Deus afirmou? Que ele nos deu a vida eterna, e que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí está. Uma boa pessoa sem Jesus não tem salvação. Entendeu? Como diz aquele ditado, o inferno está cheio de boas intenções, ou seja, de boas pessoas.
Não adianta ser uma boa pessoa e não seguir o Mestre. Uma pessoa que é boa, mas que não tem compromisso com Jesus, está perdida eternamente. Então, acorde. É palavra de Deus, é palavra do Senhor Jesus. Por ser bom, ninguém será salvo, porque ninguém é bom completamente. Pensamos que somos bons, mas se formos olhar para nós mesmos, vamos ver muitos erros, muitas falhas, muitos defeitos, né? Muitas vezes mentimos, enganamos, né? Pensamos mal, olha, somente no pensamento. Se Deus fosse nos julgar, só pelos pensamentos seríamos condenados. Só pelo pensamento, não seria mais nada, só pelo pensamento. Quanto pensamento mal a gente faz? Pensa mal dos outros, injustamente, julgamos e depois descobrimos que não era aquilo, né? Então, só pelo nosso pensamento, né? Pensa em mulher do outro, ou no homem, né, do outro. Olha quantos pensamentos, só no teu pensamento. Deus não precisaria usar outro critério, né, para te julgar. Só pelo pensamento você estaria condenado. Eu estaria condenado, só pelo pensamento, né? Então não adianta, não existe ninguém nessa terra que possa dizer que vai ser salvo por ser uma boa pessoa. Porque todos até podem ser pessoas boas. Eu acredito que existem pessoas boas, como existem pessoas ruins, acredito. Mas ninguém é totalmente perfeito. Ninguém é totalmente... Só Jesus foi perfeito. Só Jesus não pecou. Só Jesus foi o bom no completo. Então nós, por mais que possa ser uma boa pessoa, mas em algum momento erra, em algum momento peca. Como eu falei, todos os dias eu creio que as pessoas pecam no pensamento. Todos os dias. Será que você não peca todos os dias, né, no pensamento? E eu vou dizer para ti, é uma luta, né, não pecar no pensamento. Então, com certeza, só pelo pensamento nós já seríamos condenados. Porque a palavra de Deus diz que tem que ser perfeito, né? Para merecer a salvação tem que ser perfeito. E perfeito foi só Jesus foi perfeito. Por isso, então, que Jesus veio. Por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus, né? Para nos livrar da condenação eterna, para nos salvar. Porque nele sim, nele há perfeição. E todo aquele que buscar essa perfeição, que buscar Jesus, será salvo, né? Não pelas suas obras, não por ter sido uma pessoa boa ou ruim, mas porque creu no Senhor Jesus, porque creu no Filho de Deus. E assim como o ladrão, você se lembra da passagem do ladrão, né? do ladrão que estava na cruz, ao lado de Jesus? Tinham dois ladrões, e um ladrão era mau. Imagina, um ladrão estava ali pagando pelo seu erro. Com certeza era uma pessoa ruim, deve ter matado, deve ter, né, assaltou, roubou. Com certeza não era uma boa pessoa, mas ele aceitou Jesus naquele último momento. E o que aconteceu então? Jesus disse para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele foi salvo. Ele foi salvo porque ele creu em Jesus. Não foi porque ele era uma pessoa boa, não foi por causa das obras que ele fez, mas foi porque ele creu em Jesus. É isso que para Deus o que importa é crer em Jesus. Quando uma pessoa crê em Jesus e se volta para Jesus, aí então essa pessoa é salva, né? Mas por ser bom, ninguém é bom, né? Ninguém é bom completamente para poder merecer a sua salvação. E que nem aquela pergunta que foi colocada aqui, né? Que diz sobre a questão de se por ser bom eu poderia ser salvo. Então aí eu estaria anulando o sacrifício de Jesus, como se dissesse, não, Jesus, eu não preciso ser salvo por meio do seu sacrifício, porque eu sou uma pessoa boa. Não, e quem não vai precisar do sacrifício de Jesus? Me diz quem é totalmente bom para não precisar, né, da obra de Cristo na cruz? Então todos precisam. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos de Jesus. Só por meio de Jesus poderemos sermos salvos. E não é por religião, não é por conceitos humanos, né, mas é pela vontade de Deus, por aquilo que Deus, né, instituiu, por aquilo que Deus ordenou, por aquilo que está escrito na palavra de Deus e que Jesus veio aqui nos mostrar, que Jesus veio nos relatar. E por isso, esta mensagem aqui para abençoar a sua vida e a minha vida, para que a verdade do Senhor seja buscada por nós, enquanto há tempo, enquanto há vida, que nós venhamos buscar esta verdade, que nós venhamos buscar Jesus de todo o nosso coração. Por isso, essa mensagem para abençoar a sua vida. E você pode ver outras mensagens, se você, nesse mesmo canal aqui, você for ali no acesso ao site de mensagens de vida, Deus é Maravilhoso, ali você clica e você vai ter muitas outras mensagens como essa, para fortalecer a sua fé,
para fortalecer a sua vida na caminhada com Jesus. Faça isso, é para o seu bem, é de graça, não custa nada, e é em nome de Jesus. Amém?